Tem dia que esse tapetão parece que não tem fim, e a única companhia da gente é o ronco do motor e os pensamentos que pesam mais que qualquer carga na carroceria. Eu rodo nessa BR-116 há mais de 30 anos, meu amigo. Conheço cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina que serve aquele café ralo que mais parece água suja. Meu Scania 113, o Valente, é minha casa. Mas ultimamente essa casa andava vazia demais, fria. O que adianta ter um caminhão quitado, dinheiro no banco, se a única pessoa para quem você fez tudo isso mal atende o seu telefone? Minha filha, Mariana, 30 anos. A vida inteira eu passei aqui, nesse assento, engolindo poeira para ela não precisar. Para ela ter faculdade, ter roupa boa, ter futuro. Mas o tempo que eu comprei para ela, eu perdi com ela. Hoje, ela não quer meu dinheiro. Diz que é um jeito de calar minha consciência. E quer saber? Ela tem razão. Cada quilômetro que o Valente roda é 1 metro a mais de distância que eu coloquei entre mim e minha menina. A solidão na cabine, o silêncio do rádio quando a noite cai, essa é a minha penitência. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A vida sempre te cobra a conta de um jeito ou de outro. Era 14 de julho de 2022, 1h15 da tarde. O sol da Bahia derretia o asfalto e o ar cheirava a diesel quente e a mormaço. Encostei o Valente no pátio do posto Estrela Cadente, ali perto de Feira de Santana. O estômago roncava, a cabeça doía. Desci, bati a poeira da calça e entrei no restaurante para comer um prato feito. Sentei perto da janela, olhando o movimento. Foi quando eu vi, e meu mundo parou. Perto das lixeiras, uma moça, magrinha, a pele queimada de sol, com um bebezinho amarrado no corpo com um pano. E ela estava brigando de verdade, no braço, com 3 cachorros vira-latas por um resto de comida. Ela se jogava na frente, usando o corpo de escudo para proteger a criança, tentando pegar um pedaço de pão sujo do chão. A imagem me quebrou em 1000 pedaços. Não era só fome, entende? Era o fim da dignidade de uma pessoa. Naquele instante, eu não vi uma estranha. Eu vi o fracasso de um pai, de um homem. Vi tudo que eu não fiz, tudo que eu não protegi. O prato de comida na minha frente perdeu o gosto. O arroz virou isopor, o feijão virou pedra. Levantei de uma vez, a cadeira arrastou no chão fazendo um barulho feio. Fui até o balcão, a moça do caixa me olhou assustada. Minha voz saiu embargada, mas saiu firme, como se outra pessoa tivesse tomando o controle. Moça, me vê tudo que tem nessa estufa. Todos os salgados, todos os doces, tudo. Paguei, botei aquela montanha de comida numa bandeja e caminhei até lá fora. O pátio inteiro parou para olhar. Eu não via ninguém, só via aquela mãe e aquele filho. Cheguei perto, devagar, e o cheiro de desespero era mais forte que o da fumaça dos caminhões. Ajoelhei um pouco para ficar da altura dela e disse a coisa mais suave que consegui. Minha senhora, por favor, sente-se aqui comigo. A senhora e seu filho são meus convidados. Os olhos daquela moça, meu amigo, eram 2 buracos fundos, de onde toda a esperança tinha sido arrancada. Ela se sentou numa cadeira de plástico ali no pátio e comeu. Comeu com uma urgência que só quem já sentiu a fome de verdade conhece. As lágrimas desciam pelo rosto sujo de poeira e se misturavam com a gordura da coxinha. O bebezinho, o Lucas, ela me disse que era o nome dele, mamava num pedaço de pão de queijo amolecido com guaraná, os olhinhos redondos me encarando por cima do ombro da mãe. Eu fiquei ali, de pé, feito uma estátua de vergonha e de dor. Entre um soluço e outro, a história veio. O nome dela era Elisa. Era dona de um pedacinho de terra, herança do pai, lá para dentro de Pernambuco. Mas o coração da gente às vezes se engana, e o dela se enganou feio. Casou com um sujeito que não valia o diesel que queima. Um tal de Ricardo. Um predador de alma cebosa que foi, aos poucos, tirando tudo dela. Os amigos, a família, o dinheiro. Deixou só a vergonha e um monte de dívida no nome dela. Naquele momento, eu entendi que a fome era o menor dos problemas dela. O tal Ricardo não estava satisfeito. Agora ele queria o sítio, a última coisa que ela tinha no mundo, a memória do pai dela.
E o desgraçado tinha marcado com ela daqui a 2 dias na cidadezinha deles para ela assinar os papéis. Forçado. Ela estava fugindo, sem rumo, sem saber para onde ir, quando o último trocado acabou. A estrada tinha engolido ela. Eu olhei para o meu valente, o bruto azul roncando baixo, esperando por mim. Olhei para aquela mãe agarrada no seu filho, como se ele fosse a única boia no meio de um oceano de desgraça. E uma certeza desceu em mim, mais forte que qualquer ordem de serviço que já peguei na vida. Aquilo não era um acaso. Deus tinha me colocado naquele pátio, naquela hora, por um motivo. Minha rota tinha mudado, meu destino também. Ajoelhei de novo na frente dela, o asfalto quente queimando meu joelho, e falei com a voz mais firme que eu tinha. Elisa, a senhora não vai encontrar ninguém em 2 dias. A senhora e o Lucas, a partir de agora, são minha carga. A carga mais importante que eu já carreguei. Podem subir. A cabine do Valente é o lugar mais seguro do mundo para vocês. Tem dia que esse tapetão parece que não tem fim. E a única companhia da gente é o ronco do motor e os pensamentos que pesam mais que qualquer carga na carroceria. Eu me chamo Ademar Siqueira, tenho 58 anos de idade nas costas e rodo nessa BR-116 há mais de 30. Conheço cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina que serve aquele café ralo que mais parece água suja. Meu Scania 113, o bruto azul que eu chamo de Valente, é minha casa. Mas ultimamente, essa casa andava vazia demais, fria. O que adianta ter um caminhão quitado, dinheiro no banco, se a única pessoa para quem você fez tudo isso mal atende o seu telefone? Minha filha, Mariana, 30 anos. A vida inteira eu passei aqui, nesse assento, engolindo poeira para ela não precisar. Para ela ter faculdade, ter roupa boa, ter futuro. Mas o tempo que eu comprei para ela, eu perdi com ela. Hoje, ela não quer meu dinheiro. Diz que é um jeito de calar minha consciência. E quer saber? Ela tem razão. Cada quilômetro que o Valente roda é 1 metro a mais de distância que eu coloquei entre mim e minha menina. A solidão na cabine, o silêncio do rádio quando a noite cai, essa é a minha penitência. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A vida sempre te cobra a conta, de um jeito ou de outro. Era 14 de julho de 2022, 1h15 da tarde. O sol da Bahia derretia o asfalto e o ar cheirava a diesel quente e a mormaço. Encostei o Valente no pátio do posto Estrela Cadente, ali perto de Feira de Santana. O estômago roncava, a cabeça doía. Desci, bati a poeira da calça e entrei no restaurante para comer um prato feito. Sentei perto da janela, olhando o movimento. Foi quando eu vi. E meu mundo parou. Perto das lixeiras, uma moça, magrinha, a pele queimada de sol, com um bebezinho amarrado no corpo com um pano. E ela estava brigando de verdade, no braço, com 3 cachorros vira-latas por um resto de comida. Ela se jogava na frente, usando o corpo de escudo para proteger a criança, tentando pegar um pedaço de pão sujo do chão. A imagem me quebrou em 1000 pedaços. Não era só fome, entende? Era o fim da dignidade de uma pessoa. Naquele instante, eu não vi uma estranha. Eu vi o fracasso de um pai, de um homem. Vi tudo que eu não fiz, tudo que eu não protegi. Tem dia que esse tapetão parece que não tem fim, e a única companhia da gente é o ronco do motor e os pensamentos que pesam mais que qualquer carga na carroceria. Eu me chamo Ademar Siqueira, tenho 58 anos de idade nas costas e rodo nessa BR-116 há mais de 30. Conheço cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina que serve aquele café ralo que mais parece água suja. Meu Scania 113, o bruto azul que eu chamo de Valente, é minha casa. Mas ultimamente, essa casa andava vazia demais, fria. O que adianta ter um caminhão quitado, dinheiro no banco, se a única pessoa para quem você fez tudo isso mal atende o seu telefone? Minha filha, Mariana, 30 anos. A vida inteira eu passei aqui, nesse assento, engolindo poeira para ela não precisar. Para ela ter faculdade, ter roupa boa, ter futuro. Mas o tempo que eu comprei para ela, eu perdi com ela. Hoje, ela não quer meu dinheiro. Diz que é um jeito de calar minha consciência. E quer saber?
ela tem razão. Cada quilômetro que o Valente roda é 1 metro a mais de distância que eu coloquei entre mim e minha menina. A solidão na cabine, o silêncio do rádio quando a noite cai, essa é a minha penitência. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A vida sempre te cobra conta, de um jeito ou de outro. Era 14 de julho de 2022, 1h15 da tarde. O sol da Bahia derretia o asfalto e o ar cheirava a diesel quente e a mormaço. Encostei o Valente no pátio do posto Estrela Cadente, ali perto de Feira de Santana. O estômago roncava, a cabeça doía. Desci, bati a poeira da calça e entrei no restaurante para comer um prato feito. Sentei perto da janela, olhando o movimento. Foi quando eu vi, e meu mundo parou. Perto das lixeiras, uma moça, magrinha, a pele queimada de sol, com um bebezinho amarrado no corpo com um pano. E ela estava brigando de verdade, no braço, com 3 cachorros vira-latas por um resto de comida. Ela se jogava na frente, usando o corpo de escudo para proteger a criança, tentando pegar um pedaço de pão sujo do chão. A imagem me quebrou em 1000 pedaços. Não era só fome, entende? Era o fim da dignidade de uma pessoa. Naquele instante, eu não vi uma estranha. Eu vi o fracasso de um pai, de um homem. Vi tudo que eu não fiz, tudo que eu não protegi. Tem dia que esse tapetão parece que não tem fim. E a única companhia da gente é o ronco do motor e os pensamentos que pesam mais que qualquer carga na carroceria. Eu me chamo Ademar Siqueira, tenho 58 anos de idade nas costas e rodo nessa BR-116 há mais de 30. Conheço cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina que serve aquele café ralo que mais parece água suja. Meu Scania 113, o bruto azul que eu chamo de Valente, é minha casa. Mas ultimamente, essa casa andava vazia demais, fria. O que adianta ter um caminhão quitado, dinheiro no banco, se a única pessoa para quem você fez tudo isso mal atende o seu telefone? Minha filha, Mariana, 30 anos. A vida inteira eu passei aqui, nesse assento, engolindo poeira para ela não precisar. Para ela ter faculdade, ter roupa boa, ter futuro. Mas o tempo que eu comprei para ela, eu perdi com ela. Hoje, ela não quer meu dinheiro. Diz que é um jeito de calar minha consciência. E quer saber? Ela tem razão. Cada quilômetro que o Valente roda é 1 metro a mais de distância que eu coloquei entre mim e minha menina. A solidão na cabine, o silêncio do rádio quando a noite cai, essa é a minha penitência. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A vida sempre te cobra conta, de um jeito ou de outro. Era 14 de julho de 2022, 1h15 da tarde. O sol da Bahia derretia o asfalto e o ar cheirava a diesel quente e a mormaço. Encostei o Valente no pátio do posto Estrela Cadente, ali perto de Feira de Santana. O estômago roncava, a cabeça doía. Desci, bati a poeira da calça e entrei no restaurante para comer um prato feito. Sentei perto da janela, olhando o movimento. Foi quando eu vi, e meu mundo parou. Perto das lixeiras, uma moça, magrinha, a pele queimada de sol, com um bebezinho amarrado no corpo com um pano. E ela estava brigando de verdade, no braço, com 3 cachorros vira-latas por um resto de comida. Ela se jogava na frente, usando o corpo de escudo para proteger a criança, tentando pegar um pedaço de pão sujo do chão. A imagem me quebrou em 1000 pedaços. Não era só fome, entende? Era o fim da dignidade de uma pessoa. Naquele instante, eu não vi uma estranha. Eu vi o fracasso de um pai, de um homem. Vi tudo que eu não fiz, tudo que eu não protegi. O prato de comida na minha frente perdeu o gosto. O arroz virou isopor, o feijão virou pedra. Levantei de uma vez, a cadeira arrastou no chão fazendo um barulho feio. Fui até o balcão, a moça do caixa me olhou assustada. Minha voz saiu embargada, mas saiu firme, como se outra pessoa tivesse tomando o controle. Moça, me vê tudo que tem nessa estufa, todos os salgados, todos os doces, tudo. Paguei, botei aquela montanha de comida numa bandeja e caminhei até lá fora. O pátio inteiro parou para olhar. Eu não vi ninguém. Só vi aquela mãe e aquele filho. Cheguei perto, devagar, e o cheiro de desespero era mais forte que o da fumaça dos caminhões. Ajoelhei, um pouco para ficar da altura dela, e disse a coisa mais suave que consegui. Minha senhora, por favor,
Sente-se aqui comigo. A senhora e seu filho são meus convidados. A porta do valente bateu, e o som foi de cofre fechando. Lá fora, o mundo podia acabar, mas ali dentro, naquela cabine, que cheirava a diesel, café velho e agora a esperança, eles estavam seguros. Minha carga de soja que fosse pro diabo. A partir daquele momento, 15 de julho, 2 da tarde, a carga mais valiosa da minha vida estava sentada no banco do carona, ninando um bebezinho que dormia com a barriga cheia pela primeira vez em dias. Minha rota não era mais para São Paulo. Minha rota era a justiça. Peguei o rádio PX, aquele companheiro de tantas madrugadas solitárias. O chiado encheu a cabine antes da minha voz sair, firme como nunca. Alô, rapaziada do asfalto, é o QRA Siqueira na escuta. Preciso de um favor dos amigos que rodam no trecho baiano e pernambucano. Descrevi o carro do desgraçado, um Gol branco rebaixado, coisa de moleque. Se avistarem o Cristal, avisem na frequência. É serviço de anjo da guarda. Câmbio. Em menos de 10 minutos, a resposta veio. Era uma irmandade. Uma rede de informação mais rápida que qualquer sistema de polícia. Deus estava guiando o meu volante. Eu sentia isso em cada osso do meu corpo. Larguei o tapetão da 116 e me enfiei por umas estradas de terra que só quem viveu aqui conhece. A poeira vermelha subia, grudando no suor da gente, mas era a poeira da liberdade. Em 2 dias, o Valente virou mais do que um abrigo, virou uma sala de aula, um confessionário, um lar. Ensinei a Elisa a operar o rádio, a entender o código dos faróis, a olhar para a estrada não com medo, mas com atenção. Os olhos dela, antes fundos de desespero, começaram a ganhar um brilho de caçadora. Chegamos na cidadezinha dela um dia antes do combinado. O ar era pesado, parado. Enquanto Elisa dava um banho de caneca no Lucas nos fundos de uma borracharia de um amigo de fé, eu fui atrás de notícia. Não demorou. O tal Ricardo já estava na cidade, se achando dono do lugar, hospedado numa pensão barata perto da praça. A raiva subiu quente na minha garganta. Fugir não era mais uma opção. A gente ia pro encontro, mas não ia ser do jeito que ele pensava. Liguei de novo o rádio, a voz baixa, calculada. Chamei 5 amigos, os melhores, os mais chegados. A ordem foi simples. Amanhã, 10 horas da manhã, em frente ao cartório. Não precisa descer, não precisa falar nada, só estaciona. Deixa os brutos falarem por nós. O plano estava traçado. Aquele covarde ia aprender que tem um tipo de homem que não se mexe com a família dele. E Elisa e Lucas, naquele momento, já eram a minha. Na manhã seguinte, o sol nasceu diferente, tinha cheiro de acerto de contas. Caminhamos até o cartório, eu de um lado, Elisa do outro, segurando o Lucas firme contra o peito. Ela tremia, mas andava de cabeça erguida. E quando o Gol branco do infeliz apontou na esquina, ele viu. Ele não viu só uma mulher indefesa. Ele viu a frente cromada do meu Valente, e atrás dele a de um Mercedes, de um Volvo, de um Iveco. 5 gigantes de aço parados em silêncio, bloqueando a rua. Um exército de ferro e dignidade esperando por ele. O sorriso dele morreu no rosto. A porta do Valente bateu, e o som foi de cofre fechando. Lá fora, o mundo podia acabar, mas ali dentro, naquela cabine que cheirava a diesel, café velho e agora a esperança, eles estavam seguros. Minha carga de soja que fosse pro diabo. A partir daquele momento, 15 de julho, 2 da tarde, a carga mais valiosa da minha vida estava sentada no banco do carona, ninando um bebezinho que dormia com a barriga cheia pela primeira vez em dias. Minha rota não era mais para São Paulo. Minha rota era a justiça. Salmon does have iron in it, but it's not a lot. There's better sources of iron. Peguei o rádio PX, aquele companheiro de tantas madrugadas solitárias. O chiado encheu a cabine antes da minha voz sair, firme como nunca. Alô, rapaziada do asfalto, é o QRA Siqueira na escuta. Preciso de um favor dos amigos que rodam no trecho baiano e pernambucano. Descrevi o carro do desgraçado, um Gol branco, rebaixado, coisa de moleque. Se avistarem o Cristal, avisem na frequência. É serviço de anjo da guarda, câmbio. Em menos de 10 minutos, a resposta veio.
Era uma irmandade, uma rede de informação mais rápida que qualquer sistema de polícia. Deus estava guiando o meu volante, eu sentia isso em cada osso do meu corpo. Larguei o tapetão da 116 e me enfiei por umas estradas de terra que só quem viveu aqui conhece. A poeira vermelha subia, grudando no suor da gente, mas era a poeira da liberdade. Em 2 dias, o Valente virou mais do que um abrigo, virou uma sala de aula, um confessionário, um lar. Ensinei a Elisa a operar o rádio, a entender o código dos faróis, a olhar para a estrada não com medo, mas com atenção. Os olhos dela, antes fundos de desespero, começaram a ganhar um brilho de caçadora. Chegamos na cidadezinha dela um dia antes do combinado. O ar era pesado, parado. Enquanto Elisa dava um banho de caneca no Lucas nos fundos de uma borracharia de um amigo de fé, eu fui atrás de notícia. Não demorou. O tal Ricardo já estava na cidade, se achando dono do lugar, hospedado numa pensão barata perto da praça. A raiva subiu quente na minha garganta. Fugir não era mais uma opção. A gente ia pro encontro, mas não ia ser do jeito que ele pensava. Liguei de novo o rádio, a voz baixa, calculada. Chamei 5 amigos, os melhores, os mais chegados. A ordem foi simples. Amanhã, 10 horas da manhã, em frente ao cartório. Não precisa descer, não precisa falar nada, só estaciona. Deixa os brutos falarem por nós. O plano estava traçado. Aquele covarde ia aprender que tem um tipo de homem que não se mexe com a família dele. E Elisa e Lucas, naquele momento, já eram a minha. Na manhã seguinte, o sol nasceu diferente, tinha cheiro de acerto de contas. Caminhamos até o cartório, eu de um lado, Elisa do outro, segurando Lucas firme contra o peito. Ela tremia, mas andava de cabeça erguida. E quando o gol branco do infeliz apontou na esquina, ele viu. Ele não viu só uma mulher indefesa. Ele viu a frente cromada do meu Valente, e atrás dele a de um Mercedes, de um Volvo, de um Iveco. 5 gigantes de aço, parados em silêncio, bloqueando a rua. Um exército de ferro e dignidade esperando por ele. O sorriso dele morreu no rosto. A porta do Valente bateu, e o som foi de cofre fechando. Lá fora, o mundo podia acabar, mas ali dentro, naquela cabine que cheirava a diesel, café velho e agora a esperança, eles estavam seguros. Minha carga de soja que fosse pro diabo. A partir daquele momento, 15 de julho, 2 da tarde, a carga mais valiosa da minha vida estava sentada no banco do carona, ninando um bebezinho que dormia com a barriga cheia pela primeira vez em dias. Minha rota não era mais para São Paulo. Minha rota era a justiça. Ele viu a frente cromada do meu Valente, e atrás dele a de um Mercedes, de um Volvo, de um Iveco. 5 gigantes de aço parados em silêncio, bloqueando a rua. Um exército de ferro e dignidade esperando por ele. O sorriso dele morreu no rosto. A porta do Valente bateu e o som foi de cofre fechando. Lá fora, o mundo podia acabar, mas ali dentro, naquela cabine que cheirava a diesel, café velho e agora a esperança, eles estavam seguros. Minha carga de soja que fosse pro diabo. A partir daquele momento, 15 de julho, 2 da tarde, a carga mais valiosa da minha vida estava sentada no banco do carona, ninando um bebezinho que dormia com a barriga cheia pela primeira vez em dias. Minha rota não era mais para São Paulo, minha rota era a justiça. Peguei o rádio PX, aquele companheiro de tantas madrugadas solitárias. O chiado encheu a cabine antes da minha voz sair, firme como nunca. Alô, rapaziada do asfalto, é o QRA Siqueira na escuta. Preciso de um favor dos amigos que rodam no trecho baiano e pernambucano. Descrevi o carro do desgraçado, um Gol branco, rebaixado, coisa de moleque. Se avistarem o Cristal, avisem na frequência. É serviço de anjo da guarda, câmbio. Em menos de 10 minutos, a resposta veio. Era uma irmandade, uma rede de informação mais rápida que qualquer sistema de polícia. Deus estava guiando o meu volante. Eu sentia isso em cada osso do meu corpo. Larguei o tapetão da 116 e me enfiei por umas estradas de terra que só quem viveu aqui conhece. A poeira vermelha subia, grudando no suor da gente, mas era a poeira da liberdade. Em 2 dias, o Valente virou mais do que um abrigo. Virou uma sala de aula, um confessionário, um lar.
Ensinei a Elisa a operar o rádio, a entender o código dos faróis, a olhar para a estrada não com medo, mas com atenção. Os olhos dela, antes fundos de desespero, começaram a ganhar um brilho de caçadora. Chegamos na cidadezinha dela um dia antes do combinado. O ar era pesado, parado. Enquanto Elisa dava um banho de caneca no Lucas nos fundos de uma borracharia de um amigo de fé, eu fui atrás de notícia. Não demorou. O tal Ricardo já estava na cidade, se achando o dono do lugar, hospedado numa pensão barata perto da praça. A raiva subiu quente na minha garganta. Fugir não era mais uma opção. A gente ia pro encontro, mas não ia ser do jeito que ele pensava. Liguei de novo o rádio, a voz baixa, calculada. Chamei 5 amigos, os melhores, os mais chegados. A ordem foi simples. Amanhã, 10 horas da manhã, em frente ao cartório. Não precisa descer, não precisa falar nada. Só estaciona. Deixa os brutos falarem por nós. O plano estava traçado. Aquele covarde ia aprender que tem um tipo de homem que não se mexe com a família dele. E Elisa e Lucas, naquele momento, já eram a minha. Na manhã seguinte, o sol nasceu diferente. Tinha cheiro de acerto de contas. Caminhamos até o cartório, eu de um lado, Elisa do outro, segurando Lucas firme contra o peito. Ela tremia, mas andava de cabeça erguida. E quando o gol branco do infeliz apontou na esquina, ele viu. Ele não viu só uma mulher indefesa, ele viu a frente cromada do meu valente. E atrás dele, a de um Mercedes, de um Volvo, de um Iveco. 5 gigantes de aço, parados em silêncio, bloqueando a rua. Um exército de ferro e dignidade esperando por ele. O sorriso dele morreu no rosto. O bicho amarelou, na hora. Aquele sorriso de hiena morreu na boca dele, e o que sobrou foi a cara pálida de um covarde. Ele tentou gritar, xingar, mas a voz não saiu. Era só um chiado fino, engolido pelo silêncio pesado de 200 toneladas de aço e dignidade paradas ali, olhando para ele. Ele deu meia volta com o carro cantando pneu e sumiu na poeira, como o rato que ele era. O sítio estava salvo. Elisa me abraçou ali no meio da rua, um abraço que parecia que ia quebrar minhas costelas, chorando de um jeito que lavava a alma. Mas a vitória, meu amigo, tinha um gosto amargo para mim. Naquela noite, dentro da boleia do Valente, com o Lucas dormindo sereno no banco, eu entendi tudo. Cada vez que eu ajeitava o cobertor no menino, cada vez que eu via a Elisa olhando para ele com aquele amor que move montanha, uma faca revirava no meu peito. A imagem da minha Mariana pequena, esperando no portão, vinha na minha cabeça com uma força de assustar. Eu não tinha salvado só a Elisa. Eu estava tentando, de um jeito torto, salvar a mim mesmo da minha própria ausência. Deus estava me dando uma segunda chance, mas não do jeito que eu imaginava. Peguei o celular, o coração batendo na garganta como um motor desregulado. O número da Mariana estava ali, o primeiro da lista, o mais discado e o menos atendido. Chamou 1, 2, 3 vezes. Quando a voz dela soou, cansada, distante, um nó se formou na minha garganta. Eu respirei fundo o cheiro de diesel da cabine e pela primeira vez na vida, a verdade saiu sem filtro, sem desculpa, sem dinheiro no meio. A voz saiu quebrada, molhada. Filha, sou eu. Eu não quero nada. Não tô ligando para oferecer nada. Fiz uma pausa, o choro veio forte. Eu só queria te pedir perdão. Eu entendi, minha filha. Hoje, olhando para um menino que nem é meu, eu finalmente entendi o tempo que eu roubei de você. Eu perdi tudo. E eu não quero mais perder você. Do outro lado da linha, o silêncio. Um silêncio que durou uma vida inteira. E então eu ouvi um soluço. Baixinho, contido, mas era o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Era o som de uma ponte que começava a ser reconstruída por cima de um abismo de 30 anos. 2 anos se passaram. A poeira do diesel deu lugar para o cheiro de feijão no fogo de lenha. O Valente, meu companheiro de uma vida, foi vendido. Doeu, mas era preciso. Com o dinheiro dele e com a força daquela terra que a gente salvou, eu e a Elisa levantamos um sonho na beira da mesma BR-116. Um restaurante, um ponto de apoio para os amigos de estrada. O nome não podia ser outro, Recanto do Valente. A Elisa, com aquele sorriso que acalma qualquer tempestade, virou minha parceira, meu rumo, meu porto seguro.
E o Lucas, o Lucas, com seus quase 3 anos, corre por esse pátio de terra batida me gritando de vovô Dé. Cada vez que ele me chama assim, um pedaço do meu coração que eu nem sabia que estava quebrado se conserta. Mas a maior mudança, a maior bênção, acontece todo domingo. É quando encosta um carro de passeio e dele desce a minha Mariana, com o marido e o meu neto, o Rafael. Meu neto. Eu pego aquele moleque no colo, sinto o cheirinho dele e entendo que a vida me deu uma segunda chance de fazer o certo. Minha filha senta na mesa, a gente toma um café e as palavras vêm fáceis, o riso vem solto. A família que eu quase perdi na estrada, a estrada me trouxe de volta, maior e mais forte. Às vezes, meu amigo, a gente acha que está só levando uma carga de um canto para o outro, mas a verdade é que a estrada está sempre te ensinando. Ela me ensinou que o caminho mais longo não é o que tem mais quilômetro, mas o que te leva de volta para casa. E que a carga mais valiosa que um homem pode carregar nessa vida não está na carroceria, está sentada na mesa, te esperando para o almoço de domingo. Fica com Deus, meu amigo, e que o asfalto seja sempre liso debaixo dos seus pneus. Câmbio, desligo. A porta do valente bateu, e o som foi de cofre fechando. Lá fora, o mundo podia acabar, mas ali dentro, naquela cabine que cheirava a diesel, café velho e agora a esperança, eles estavam seguros. Minha carga de soja que fosse para o diabo. A partir daquele momento, 15 de julho, 2 da tarde, a carga mais valiosa da minha vida estava sentada no banco do carona, ninando um bebezinho que dormia com a barriga cheia pela primeira vez em dias. Minha rota não era mais para São Paulo. Minha rota era a justiça. Peguei o rádio PX, aquele companheiro de tantas madrugadas solitárias. O chiado encheu a cabine antes da minha voz sair, firme como nunca. Alô, rapaziada do asfalto, é o que erra Siqueira na escuta. Preciso de um favor dos amigos que rodam no trecho baiano e pernambucano. Descrevi o carro do desgraçado. Um Gol branco, rebaixado, coisa de moleque. Se avistarem o cristal, avisem na frequência. É serviço de anjo da guarda. Câmbio. Em menos de 10 minutos a resposta veio. Era uma irmandade, uma rede de informação mais rápida que qualquer sistema de polícia. Deus estava guiando o meu volante. Eu sentia isso em cada osso do meu corpo. Larguei o tapetão da 116 e me enfiei por umas estradas de terra que só quem viveu aqui conhece. A poeira vermelha subia, grudando no suor da gente, mas era a poeira da liberdade. Em 2 dias, o Valente virou mais do que um abrigo. Virou uma sala de aula, um confessionário, um lar. Ensinei a Elisa a operar o rádio, a entender o código dos faróis, a olhar para a estrada não com medo, mas com atenção. Os olhos dela, antes fundos de desespero, começaram a ganhar um brilho de caçadora. Chegamos na cidadezinha dela um dia antes do combinado. O ar era pesado, parado. Enquanto Elisa dava um banho de caneca no Lucas nos fundos de uma borracharia de um amigo de fé, eu fui atrás de notícia. Não demorou. O tal Ricardo já estava na cidade, se achando o dono do lugar, hospedado numa pensão barata perto da praça. A raiva subiu quente na minha garganta. Fugir não era mais uma opção. A gente ia pro encontro, mas não ia ser do jeito que ele pensava. Liguei de novo o rádio, a voz baixa, calculada. Chamei 5 amigos, os melhores, os mais chegados. A ordem foi simples. Amanhã, 10 horas da manhã, em frente ao cartório. Não precisa descer, não precisa falar nada, só estaciona. Deixa os brutos falarem por nós. O plano estava traçado. Aquele covarde ia aprender que tem um tipo de homem que não se mexe com a família dele. E Elisa e Lucas, naquele momento, já eram a minha. Na manhã seguinte, o sol nasceu diferente. Tinha cheiro de acerto de contas. Caminhamos até o cartório, eu de um lado, Elisa do outro, segurando o Lucas firme contra o peito. Ela tremia, mas andava de cabeça erguida. E quando o Gol branco do infeliz apontou na esquina, ele viu. Ele não viu só uma mulher indefesa. Ele viu a frente cromada do meu Valente. E atrás dele, a de um Mercedes, de um Volvo, de um Iveco. 5 gigantes de aço, parados em silêncio, bloqueando a rua. Um exército de ferro e dignidade esperando por ele. O sorriso dele morreu no rosto. O bicho amarelou, na hora. Aquele sorriso de hiena morreu na boca dele, e o que sobrou foi a cara pálida de um covarde.
Ele tentou gritar, xingar, mas a voz não saiu. Era só um chiado fino, engolido pelo silêncio pesado de 200 toneladas de aço e dignidade paradas ali, olhando para ele. Ele deu meia volta com o carro cantando o pneu e sumiu na poeira, como o rato que ele era. O sítio estava salvo. Elisa me abraçou ali no meio da rua, um abraço que parecia que ia quebrar minhas costelas, chorando de um jeito que lavava a alma. Mas a vitória, meu amigo, tinha um gosto amargo para mim. Naquela noite, dentro da boleia do Valente, com o Lucas dormindo sereno no banco, eu entendi tudo. Cada vez que eu ajeitava o cobertor no menino, cada vez que eu via a Elisa olhando para ele com aquele amor que move montanha, uma faca revirava no meu peito. A imagem da minha Mariana pequena, esperando no portão, vinha na minha cabeça com uma força de assustar. Eu não tinha salvado só a Elisa. Eu estava tentando, de um jeito torto, salvar a mim mesmo da minha própria ausência. Deus estava me dando uma segunda chance, mas não do jeito que eu imaginava. Peguei o celular, o coração batendo na garganta como um motor desregulado. O número da Mariana estava ali, o primeiro da lista, o mais discado e o menos atendido. Chamou 1, 2, 3 vezes. Quando a voz dela soou, cansada, distante, um nó se formou na minha garganta. Eu respirei fundo o cheiro de diesel da cabine e pela primeira vez na vida a verdade saiu sem filtro, sem desculpa, sem dinheiro no meio. A voz saiu quebrada, molhada. Filha, sou eu. Eu não quero nada, não tô ligando para oferecer nada. Fiz uma pausa, o choro veio forte. Eu só queria te pedir perdão. Eu entendi, minha filha. Hoje, olhando para um menino que nem é meu, eu finalmente entendi o tempo que eu roubei de você. Eu perdi tudo e eu não quero mais perder você. Do outro lado da linha, o silêncio. Um silêncio que durou uma vida inteira. E então eu ouvi um soluço, baixinho, contido, mas era o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Era o som de uma ponte que começava a ser reconstruída por cima de um abismo de 30 anos. 2 anos se passaram. A poeira do diesel deu lugar para o cheiro de feijão no fogo de lenha. O Valente, meu companheiro de uma vida, foi vendido. Doeu, mas era preciso. Com o dinheiro dele e com a força daquela terra que a gente salvou, eu e a Elisa levantamos um sonho na beira da mesma BR-116. Um restaurante, um ponto de apoio para os amigos de estrada. O nome não podia ser outro, Recanto do Valente. A Elisa, com aquele sorriso que acalma qualquer tempestade, virou minha parceira, meu rumo, meu porto seguro. E o Lucas, o Lucas, com seus quase 3 anos, corre por esse pátio de terra batida me gritando de vovô Dé. Cada vez que ele me chama assim, um pedaço do meu coração que eu nem sabia que estava quebrado se conserta. Mas a maior mudança, a maior bênção, acontece todo domingo. É quando escosta um carro de passeio e dele desce a minha Mariana, com o marido e o meu neto, o Rafael, meu neto. Eu pego aquele moleque no colo, sinto o cheirinho dele e entendo que a vida me deu uma segunda chance de fazer o certo. Minha filha senta na mesa, a gente toma um café e as palavras vêm fáceis, o riso vem solto. A família que eu quase perdi na estrada, a estrada me trouxe de volta, maior e mais forte. Às vezes, meu amigo, a gente acha que está só levando uma carga de um canto para o outro, mas a verdade é que a estrada está sempre te ensinando. Ela me ensinou que o caminho mais longo não é o que tem mais quilômetro, mas o que te leva de volta para casa. E que a carga mais valiosa que um homem pode carregar nessa vida não está na carroceria, está sentada na mesa te esperando para o almoço de domingo. Fica com Deus, meu amigo, e que o asfalto seja sempre liso debaixo dos seus pneus. Câmbio, desligo. O bicho amarelou, na hora. Aquele sorriso de hiena morreu na boca dele e o que sobrou foi a cara pálida de um covarde. Ele tentou gritar, xingar, mas a voz não saiu. Era só um chiado fino, engolido pelo silêncio pesado de 200 toneladas de aço e dignidade paradas ali, olhando para ele.
Ele deu meia volta com o carro cantando o pneu e sumiu na poeira, como o rato que ele era. O sítio estava salvo. Elisa me abraçou ali no meio da rua, um abraço que parecia que ia quebrar minhas costelas, chorando de um jeito que lavava a alma. Mas a vitória, meu amigo, tinha um gosto amargo para mim. Naquela noite, dentro da boleia do Valente, com o Lucas dormindo sereno no banco, eu entendi tudo. Cada vez que eu ajeitava o cobertor no menino, cada vez que eu via a Elisa olhando para ele com aquele amor que move montanha, uma faca revirava no meu peito. A imagem da minha Mariana pequena, esperando no portão, vinha na minha cabeça com uma força de assustar. Eu não tinha salvado só a Elisa. Eu estava tentando, de um jeito torto, salvar a mim mesmo da minha própria ausência. Deus estava me dando uma segunda chance, mas não do jeito que eu imaginava. Peguei o celular, o coração batendo na garganta como um motor desregulado. O número da Mariana estava ali, o primeiro da lista, o mais discado e o menos atendido. Chamou 1, 2, 3 vezes. Quando a voz dela soou, cansada, distante, um nó se formou na minha garganta. Eu respirei fundo o cheiro de diesel da cabine e pela primeira vez na vida a verdade saiu sem filtro, sem desculpa, sem dinheiro no meio. A voz saiu quebrada, molhada. Filha, sou eu. Eu não quero nada, não tô ligando para oferecer nada. Fiz uma pausa, o choro veio forte. Eu só queria te pedir perdão. Eu entendi, minha filha. Hoje, olhando para um menino que nem é meu, eu finalmente entendi o tempo que eu roubei de você. Eu perdi tudo, e eu não quero mais perder você. Do outro lado da linha, o silêncio. Um silêncio que durou uma vida inteira. E então eu ouvi um soluço, baixinho, contido, mas era o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Era o som de uma ponte que começava a ser reconstruída por cima de um abismo de 30 anos. 2 anos se passaram. A poeira do diesel deu lugar para o cheiro de feijão no fogo de lenha. O Valente, meu companheiro de uma vida, foi vendido. Doeu, mas era preciso. Com o dinheiro dele e com a força daquela terra que a gente salvou, eu e a Elisa levantamos um sonho na beira da mesma BR-116. Um restaurante, um ponto de apoio para os amigos de estrada. O nome não podia ser outro, Recanto do Valente. A Elisa, com aquele sorriso que acalma qualquer tempestade, virou minha parceira, meu rumo, meu porto seguro. E o Lucas, o Lucas, com seus quase 3 anos, corre por esse pátio de terra batida me gritando de vovô Dé. Cada vez que ele me chama assim, um pedaço do meu coração que eu nem sabia que estava quebrado se conserta. Mas a maior mudança, a maior bênção, acontece todo domingo. É quando encosta um carro de passeio e dele desce a minha Mariana, com o marido e o meu neto, o Rafael. Meu neto. Eu pego aquele moleque no colo, sinto o cheirinho dele e entendo que a vida me deu uma segunda chance de fazer o certo. Minha filha senta na mesa, a gente toma um café e as palavras vêm fáceis, o riso vem solto. A família que eu quase perdi na estrada, a estrada me trouxe de volta, maior e mais forte. Às vezes, meu amigo, a gente acha que tá só levando uma carga de um canto para o outro, mas a verdade é que a estrada tá sempre te ensinando. Ela me ensinou que o caminho mais longo não é o que tem mais quilômetro, mas o que te leva de volta para casa. E que a carga mais valiosa que um homem pode carregar nessa vida não tá na carroceria, tá sentada na mesa te esperando pro almoço de domingo. Fica com Deus, meu amigo, e que o asfalto seja sempre liso debaixo dos seus pneus. Câmbio, desligo. Ele tentou gritar, xingar, mas a voz não saiu. Era só um chiado fino, engolido pelo silêncio pesado de 200 toneladas de aço e dignidade paradas ali, olhando para ele. Ele deu meia volta com o carro cantando o pneu e sumiu na poeira, como o rato que ele era. O sítio estava salvo. Elisa me abraçou ali no meio da rua, um abraço que parecia que ia quebrar minhas costelas, chorando de um jeito que lavava a alma. Mas a vitória, meu amigo, tinha um gosto amargo para mim. Naquela noite, dentro da boleia do Valente, com o Lucas dormindo sereno no banco, eu entendi tudo.
Cada vez que eu ajeitava o cobertor no menino, cada vez que eu via a Elisa olhando para ele com aquele amor que move montanhas, uma faca revirava no meu peito. A imagem da minha Mariana pequena, esperando no portão, vinha na minha cabeça com uma força de assustar. Eu não tinha salvado só a Elisa. Eu estava tentando, de um jeito torto, salvar a mim mesmo da minha própria ausência. Deus estava me dando uma segunda chance, mas não do jeito que eu imaginava. Peguei o celular, o coração batendo na garganta como um motor desregulado. O número da Mariana estava ali, o primeiro da lista, o mais discado e o menos atendido. Chamou 1, 2, 3 vezes. Quando a voz dela soou, cansada, distante, um nó se formou na minha garganta. Eu respirei fundo o cheiro de diesel da cabine e pela primeira vez na vida a verdade saiu sem filtro, sem desculpa, sem dinheiro no meio. A voz saiu quebrada, molhada. Filha, sou eu. Eu não quero nada, não tô ligando para oferecer nada. Fiz uma pausa, o choro veio forte. Eu só queria te pedir perdão. Eu entendi, minha filha. Hoje, olhando para um menino que nem é meu, eu finalmente entendi o tempo que eu roubei de você. Eu perdi tudo e eu não quero mais perder você. Do outro lado da linha, o silêncio. Um silêncio que durou uma vida inteira. E então eu ouvi. Um soluço, baixinho, contido, mas era o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Era o som de uma ponte que começava a ser reconstruída por cima de um abismo de 30 anos. 2 anos se passaram. A poeira do diesel deu lugar para o cheiro de feijão no fogo de lenha. O Valente, meu companheiro de uma vida, foi vendido. Doeu, meu amigo, doeu que nem arrancar um pedaço de mim, mas era preciso. Com o dinheiro dele e com a força daquela terra que a gente salvou, eu e a Elisa levantamos um sonho na beira da mesma BR-116. Um restaurante, um ponto de apoio para os amigos de estrada. O nome não podia ser outro, Recanto do Valente. A Elisa, com aquele sorriso que acalma qualquer tempestade, virou minha parceira, meu rumo, meu porto seguro. E o Lucas, o Lucas, com seus quase 3 anos, corre por esse pátio de terra batida me gritando de vovô Dé. Cada vez que ele me chama assim, um pedaço do meu coração que eu nem sabia que estava quebrado se conserta. Mas a maior mudança, a maior bênção de Deus na minha vida acontece todo domingo. É quando encosta um carro de passeio e dele desce a minha Mariana, com o marido e o meu neto, o Rafael. Meu neto. Eu pego aquele moleque no colo, sinto o cheirinho dele e entendo que a vida me deu uma segunda chance. De fazer o certo. Minha filha senta na mesa, a gente toma um café e as palavras vêm fáceis, o riso vem solto. A família que eu quase perdi na estrada, a estrada me trouxe de volta, maior e mais forte. Às vezes, meu amigo, a gente tá só levando uma carga de um canto para o outro, mas a verdade é que a estrada tá sempre te ensinando. Ela me ensinou que o caminho mais longo não é o que tem mais quilômetros, mas o que te leva de volta para casa. E que a carga mais valiosa que um homem pode carregar nessa vida não está na carroceria, está sentada na mesa, te esperando para o almoço de domingo. Fica com Deus, meu amigo, e que o asfalto seja sempre liso debaixo dos seus pneus. Câmbio, desligo. 2 anos se passaram. A poeira do diesel deu lugar para o cheiro de feijão no fogo de lenha. O Valente, meu companheiro de uma vida, foi vendido. Doeu, meu amigo, doeu que nem arrancar um pedaço de mim, mas era preciso. Com o dinheiro dele e com a força daquela terra que a gente salvou, eu e Elisa levantamos um sonho na beira da mesma BR-116. Um restaurante, um ponto de apoio para os amigos de estrada. O nome não podia ser outro, Recanto do Valente. A Elisa, com aquele sorriso que acalva qualquer tempestade, virou minha parceira, meu rumo, meu porto seguro. E o Lucas, o Lucas, com seus quase 3 anos, corre por esse pátio de terra batida me gritando de vovô Dé. Cada vez que ele me chama assim, um pedaço do meu coração que eu nem sabia que estava quebrado se conserta. Mas a maior mudança, a maior bênção de Deus na minha vida acontece todo domingo. É quando encosta um carro de passeio e dele desce a minha Mariana, com o marido e o meu neto, o Rafael. Meu neto.
Eu pego aquele moleque no colo, sinto o cheirinho dele e entendo que a vida me deu uma segunda chance de fazer o certo. Minha filha senta na mesa, a gente toma um café e as palavras vêm fáceis, o riso vem solto. A família que eu quase perdi na estrada, a estrada me trouxe de volta, maior e mais forte. Às vezes, meu amigo, a gente tá só levando uma carga de um canto para o outro, mas a verdade é que a estrada tá sempre te ensinando. Ela me ensinou que o caminho mais longo não é o que tem mais quilômetros, mas o que te leva de volta para casa. E que a carga mais valiosa que um homem pode carregar nessa vida não tá na carroceria, tá sentada na mesa, te esperando pro almoço de domingo. Fica com Deus, meu amigo, e que o asfalto seja sempre liso debaixo dos seus pneus. Câmbio, desligo. E que o asfalto seja sempre liso debaixo dos seus pneus. Câmbio, desligo. Tem dia que esse tapetão parece que não tem fim, e a única companhia da gente é o ronco do motor e os pensamentos que pesam mais que qualquer carga. Meu nome é Ademar, e por 30 anos a cabine do meu Scania, o Valente, foi minha casa. Uma casa que eu construí para minha filha, Mariana, mas que ela nunca quis morar. Cada quilômetro que eu rodava para dar um futuro para ela, era 1 metro a mais de distância que eu colocava entre nós. A solidão, meu amigo, era a minha penitência. Foi num 14 de julho, num sol de rachar perto de Feira de Santana, que Deus mudou minha rota. Parei para comer e vi uma cena que quebrou minha alma. Uma moça, magrinha, com um bebê no colo, brigando no braço com um cachorro por um resto de pão no lixo. Naquele instante, não vi uma estranha, vi o fracasso de um pai. Levantei, comprei tudo que tinha na estufa do posto e disse para ela: "Minha senhora, a senhora e seu filho são meus convidados." O nome dela era Elisa. O tal marido, um covarde chamado Ricardo, tinha tirado tudo dela e agora queria o último pedaço de terra da sua família. Ele tinha marcado um encontro em 2 dias para forçar ela a assinar os papéis. Naquele momento, a carga de soja que eu levava virou nada. A Elisa e o pequeno Lucas viraram minha carga. Usei o rádio PX, chamei a rapaziada do asfalto e a gente foi para a guerra. Chegamos na cidade dela e fomos para o encontro no cartório. Mas quando o desgraçado do Ricardo chegou, ele não viu só uma mulher com medo, ele viu o meu Valente. E atrás de mim, outros 4 brutos dos meus amigos fechando a rua. Um exército de ferro e dignidade. O bicho amarelou e sumiu na poeira. A vitória era dela, mas a lição foi minha. Naquela noite, olhando para o menino Lucas, eu entendi tudo o que perdi com a minha filha. Peguei o telefone e pela primeira vez pedi perdão. Sem dinheiro, sem desculpa. Só um pai quebrado pedindo para voltar. Hoje, 2 anos depois, o Valente virou um restaurante na beira da estrada, o Recanto do Valente. A Elisa é minha parceira e o Lucas me chama de Vovô Dé. E todo domingo, a minha Mariana senta aqui nessa mesa, com o meu neto no colo. A estrada me tirou a família, mas foi ela também que me ensinou o caminho de volta. Porque a carga mais valiosa que um homem pode carregar, meu amigo, não tá na carroceria, tá esperando a gente em casa. Fica com Deus e que o asfalto seja sempre liso debaixo dos seus pneus. Câmbio, desligo. 2 anos se passaram. A poeira do diesel deu lugar para o cheiro de feijão no fogo de lenha. O Valente, meu companheiro de uma vida, foi vendido. Doeu, meu amigo. Doeu que nem arrancar um pedaço de mim, mas era preciso. Com o dinheiro dele e com a força daquela terra que a gente salvou, eu e a Elisa levantamos um sonho na beira da mesma BR-116. Um restaurante, um ponto de apoio para os amigos de estrada. O nome não podia ser outro, Recanto do Valente. A Elisa, com aquele sorriso que acalma qualquer tempestade, virou minha parceira, meu rumo, meu porto seguro. E o Lucas, com seus quase 3 anos, corre por esse pátio de terra batida me gritando de Vovô Dé. Cada vez que ele me chama assim, um pedaço do meu coração que eu nem sabia que estava quebrado se conserta. Mas a maior mudança, a maior bênção de Deus na minha vida acontece todo domingo. É quando encosta um carro de passeio e dele desce a minha Mariana com o marido e o meu neto, o Rafael. Meu neto. Eu pego aquele moleque no colo, sinto o cheirinho dele e entendo que a vida me deu uma segunda chance de fazer o certo. Minha filha senta na mesa, a gente toma um café e as palavras vêm fáceis, o riso vem solto. A família que eu quase perdi na estrada, a estrada me trouxe de volta, maior e mais forte.
Às vezes, meu amigo, a gente acha que tá só levando uma carga de um canto para o outro, mas a verdade é que a estrada tá sempre te ensinando. Ela me ensinou que o caminho mais longo não é o que tem mais quilômetros, mas o que te leva de volta para casa. E que a carga mais valiosa que um homem pode carregar nessa vida não tá na carroceria. Tá sentada na mesa te esperando para o almoço de domingo. Fica com Deus, meu amigo, e que o asfalto seja sempre liso debaixo dos seus pneus. 18 de setembro de 2024, BR-116, Bahia. Ademar Siqueira. Câmbio, desligo.